Fala galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o Jeff e nesse vídeo aqui você vai aprender a criar uma arte esportiva profissional dentro do Photoshop. E fique comigo até o final desse vídeo que no final eu tenho um presente para você, tá? Mas você só vai ganhar se assistir esse vídeo até o final. E aí galera, antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Tá? Eu sou o Jefferson, mais conhecido como Jeff, tenho 39 anos e há mais de 10 anos eu trabalho no mercado criativo como designer gráfico. Tá? Desses 10 anos aí eu estou há mais ou menos uns 4 a 5 somente focado no mercado esportivo, né? Trabalhando como especialista em designer esportivo. Atualmente eu trabalho para uma agência de marketing esportivo, né? E dentro dessa agência eu já desenvolvi trabalhos para clubes como Atlético Mineiro, Palmeiras, Grêmio, Red Bull Bragantino, Santos, a marcas ligadas ao futebol como o Allianz Parque. Então eu já tenho bastante experiência nesse mercado e a ideia aqui é passar essa minha experiência, esse meu conhecimento em desenvolver peças para clubes ou para atletas, tá? Principalmente de futebol, tá? Então foi só uma breve apresentação, tá? O que importa mesmo aqui é o conteúdo, então vamos direto para ele, tá? Aqui nesse vídeo eu vou mostrar como é o meu processo para criar uma arte esportiva, né? Uma arte que a gente usa atletas, né? Uma arte que é uma pegada mais de match day, né? Para quem não está acostumado ainda com esses termos, né? Match day é aquela peça pré-jogo, né? É uma peça que ela anuncia um jogo que vai acontecer. Então, essas peças são mais nessa linha. Aqui é um match day, né? Vocês estão vendo aqui que eu tenho aqui, ó, os clubes, né? Nesse caso, as seleções, né? Eu tenho o confronto aqui, eu tenho o horário, eu tenho a data, eu tenho o local. Então, isso aqui é uma peça que a gente chama de match day, né? Uma peça pré-jogo que está anunciando um jogo que vai acontecer, que tem todas essas informações do jogo que vai acontecer, né? Confronto, data, horário, local. Né? Então, é esse tipo de peça, é essa peça aqui que eu vou mostrar para vocês como é que eu construo, tá? Essa peça aqui, ela não é uma peça oficial, tá? Não é uma peça que foi feita para cliente, né? É uma peça que a gente chama de fan art, né? É uma peça de estudo, digamos assim. Só que todas as técnicas, toda a forma aqui que eu vou mostrar para vocês é a mesma forma, são as mesmas técnicas que eu utilizo todos os dias no meu dia a dia trabalhando dentro do mercado esportivo, criando peças para esses clubes que eu acabei de citar aqui, né? Hoje, atualmente, principalmente para o Atlético Mineiro, né? Que é a conta que eu estou à frente ali na agência que eu trabalho, né? Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Mas como eu falei, já passei um bom tempo aí à frente de Allianz Parque, já passei outro bom tempo aí trabalhando com o Grêmio, né? Ali com a equipe que cuida da conta de Grêmio. Então, enfim, todas essas técnicas, toda essa forma que eu vou ensinar aqui para vocês é a mesma, exatamente a mesma que eu utilizo no meu dia a dia de trabalho. Tranquilo? Aqui a peça ela está finalizada, né? Mas eu já deixei aqui um documento em branco para a gente trabalhar, né? Já trouxe a imagem para cá. A imagem ela tá crua, sem tratamento nenhum, então eu vou mostrar todo o processo de tratamento também para vocês, certo? Essa imagem aqui eu peguei no Getty Image, tá? É um site de imagens, ele é pago, tá? Tem uma forma de você baixar as imagens lá, mas eu não posso falar isso aqui, tá? Eu ensino isso no meu treinamento, mas eu não posso falar aqui. Mas vocês podem também estar baixando imagem gratuitamente, né? Como é que chama? Foothand.com é um site que tem várias imagens de jogadores já com fundo removido, né? Já recortadas. Então é um site muito bom para você treinar. Tá? Eu vou deixar o link dele aqui abaixo na descrição, tá? Para vocês clicarem e já ir lá e baixar uma imagem para poderem treinar, tá? Se for de atletas brasileiros, de clubes brasileiros, vários times do Brasil tem conta no Flickr, tá? Vou deixar o site do Flickr aqui também, tá? Que eu utilizo bastante no meu dia a dia de trabalho, tá? Para buscar imagem de atletas, por exemplo, trabalhando com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ele tem um Flickr e o fotógrafo do Atlético Mineiro, todas as imagens que ele faz do Atlético ele sobe lá no Flickr e é gratuito, tá? Todo mundo tem acesso.
Então é um bom site também para você buscar imagens de jogadores aqui do Brasil, tá? Vou deixar o link aqui abaixo também na descrição para vocês encontrarem. Mas se quiserem baixar do Getty, como eu falei, o Getty é um site pago, tá? Eu sei uma forma gratuita de baixar de lá, mas eu não posso baixar aqui, eu só mostro isso dentro do meu treinamento. Enfim, já dei dicas aqui para vocês preciosas de sites para baixar imagem. Beleza? Então vamos lá. O primeiro passo que eu faço na hora que eu vou criar, né, uma arte é primeiro fazer a blocagem. Nesse caso aqui dessa peça, né, eu só tenho uma imagem, então a minha blocagem é somente eu deixar à disposição aqui do atleta na onde eu quero. Deixa eu explicar o que é blocagem. Blocagem é você fazer a disposição das imagens. Por exemplo, se eu tivesse uma arte aqui que eu tivesse 3, 4 atletas, eu teria que fazer a blocagem, né? Que é fazer a disposição. Vou colocar uma imagem aqui, a outra imagem ela vai aqui assim, por exemplo, aqui atrás, tá? A outra imagem eu usaria ela lá atrás, só que maior, mais estourada. Então digamos que essa disposição aqui que eu acabei de criar, essa aqui é a minha blocagem, tá? É isso que eu chamo de blocagem. Nesse caso, como eu falei, como eu só tenho uma imagem, a disposição que eu quero da minha imagem, né? A forma com que eu quero mostrar o atleta na minha peça é essa aqui. É esse quadro, é esse recorte, então é exatamente isso aqui que eu quero. Eu já posicionei a minha imagem aonde eu quero. Então agora, depois do passo da blocagem, eu começo o tratamento, tá? O primeiro passo que eu faço para fazer o tratamento de imagem é usar o Camera Raw, tá? E agora eu já vou falar aqui, supondo que você que está assistindo, você tenha algum conhecimento básico no Photoshop, tá? Já sabe o que é Camera Raw, já sabe alguns termos que eu vou falar aqui, então eu não vou explicar detalhadamente. Então, meu foco aqui, tá, é ensinar para você que tem um mínimo de conhecimento dentro do Photoshop, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui, eu suponho que você já tem um mínimo de conhecimento. Então, agora a gente vai falar de Camera Raw, tá? Que é o primeiro passo que eu utilizo para começar o meu tratamento de imagem. Então, o Camera Raw, tá? Eu uso bastante atalho aqui dentro do Photoshop, tá? Para abrir o Camera Raw, eu posso dar um Ctrl Shift A, ele já vai abrir e já vai me dar essa tela aqui, que é que eu posso fazer ajustes. Ou eu posso vir aqui em filtro, né? Aqui em cima, o meu Photoshop é em inglês, tá? Então, venho aqui em filter e clico aqui em Camera Raw. E também ele vai abrir o Camera Raw, tá? Aqui dentro do Camera Raw eu faço ajustes simples, tá? Como eu falei no início do vídeo, eu ensino uma forma simples de você criar. Então, a minha maneira de criar, a minha maneira de trabalhar não tem muita coisa mirabolante não. Eu vou ali no simples e que me entrega um resultado muito bom. Então, aqui dentro do Camera Raw, basicamente o que eu faço, tá? E também já deixando claro que isso depende da imagem, tá? Tem imagem que eu vou precisar clarear mais, tem imagem que eu vou precisar escurecer, tem imagem que eu vou precisar tirar as altas luzes, tem imagem que eu vou precisar dar mais contraste. Nesse caso aqui, tá? Que isso aqui eu faço para todas as imagens independente, é vir aqui na barra de efeitos, tá? Effects, e aqui nessa aba de Clarity eu aumento um pouco, tá? Então veja que eu já contrastei e já trouxe mais textura para essa imagem, ó. Tava assim. Quando eu aumento, eu tenho mais contraste e mais textura, tá? Deixa eu diminuir um pouco, acho que foi demais. E outra coisa que eu faço aqui também é vir nessa aba de detalhes e aumentar um pouco a nitidez, tá? E eu aumento um pouquinho a redução de ruído, tá? Para diminuir um pouco desse ruído que o Clarity deu e que também a nitidez dá, tá? Nesse caso aqui, eu achei necessário tirar um pouco desse ruído, então eu venho aqui em redução de ruído e aumento um pouquinho. E basicamente é isso, para mim aqui já tá tranquilo, eu dou um OK. Então agora eu saio. Opa! Eu saio. Tirar o filtro aqui. Disso aqui, que é a imagem como estava crua, e aqui eu já dou um leve tratamento nessa imagem, tá? O
próximo passo que eu vou fazer agora, e nem sempre eu utilizo esse efeito aqui, que é um plugin, tá? Eu utilizo um plugin aqui de tratamento. Esse plugin também eu disponibilizo ele dentro lá do meu treinamento, tá? Não posso deixar isso aqui no link no YouTube, enfim. Mas eu disponibilizo ele lá dentro do meu tratamento. Mas não usar esse plugin não vai dar tanta diferença assim no resultado final, tá? O plugin, ele é um facilitador, tá? Eu tenho um resultado muito mais rápido se eu for fazer isso sem um plugin. Então eu posso vir aqui, ó, eu vim aqui filtros e usar esse plugin aqui, Topaz Labs, tá? Clico nele, ele vai abrir. Eu tenho vários presets de tratamento aqui, ó. Perceba que cada um que eu vou passando aqui por cima, ele muda aqui e ele me entrega um resultado diferente. Tá, eu tenho esses aqui, eu tenho vários outros. Mas o que eu mais uso é esse Dynamic Pop aqui, que ele me traz esse resultado aqui. Eu vou dar um OK, ó. Sem o plugin. Cadê? E com o plugin, tá? Eu achei que ele ficou exagerado, então eu venho aqui, ó, nesses slidezinhos aqui, no lado da camada, dou 2 cliques e venho e tiro a opacidade dele um pouco para ele diminuir mais a intensidade, tá? E para mim aqui, esse resultado já tá bom, tá? Deixa eu beber um pouco de água. Perfeito. Feito isso, agora eu vou fazer o que a gente chama de um Dodge and Burn, que é uma técnica de tratamento, tá? Como que eu faço para fazer o Dodge and Burn? Primeiro, deixa eu explicar o que é Dodge and Burn. Dodge and Burn nada mais é que você vai intensificar as áreas de sombra e intensificar as áreas de altas luzes. Você vai deixar o que está escuro, o que tem sombras, o que é preto ali na imagem, mais pretos, e onde tem mais luzes, onde tem mais claro, onde tem mais áreas claras, você vai deixar isso um pouco mais claro, vai intensificar. Isso vai trazer um volume para sua imagem, tá? Vocês vão ver aqui agora. Como que eu faço para fazer esse Dodge and Burn? Tá? Tem outras maneiras de se fazer, tá? E dentro do Photoshop existe diversas maneiras de fazer a mesma coisa, de você chegar no mesmo resultado, e cada um trabalha da maneira que está mais acostumado e que acha melhor. Para fazer o Dodge and Burn, eu faço dessa maneira aqui. Primeiro eu vou criar uma camada em branco, vou dar um Ctrl Shift N, ou eu posso simplesmente clicar aqui nesse maisinho, ó. Vai ver que eu criei uma camada em branco aqui, né? Com essa camada em branco, eu vou clipar, né? Eu vou fazer um Clip and Mask, né? Que é clipar essa camada na camada de baixo aqui, ó, segurando o Alt, tá? Quando eu passar o meu mouse aqui entre a camada de baixo e essa de cima, vê que aparece uma setinha. Daí eu só dou um clique e veja que agora ela está clipada aqui na minha imagem de baixo. E por que eu faço isso? Porque tudo que eu fizer aqui agora nessa camada, que eu criei em branco, ela somente vai se aplicar a essa imagem, né? Não vai se aplicar aqui fora. Tirei o Clip and Mask, né? Ela não está mais clipada. Vou vir aqui com o brush, só para vocês verem, vou passar aqui de forma grotesca, ó. Passei esse vermelho aqui. Perceba que ele está pegando na imagem e está pegando também lá no meu fundo. Só que se eu faço Clip and Mask aqui, ó, agora isso que eu fiz com o brush, né, essa cor vermelha, ela está só aplicada na imagem e não mais também no fundo, entendeu? Então por isso que eu faço o Clip and Mask, né, porque eu quero que o que eu vou fazer nessa camada aqui, eu quero que se aplique somente nessa foto, nessa imagem, tá? Dá um Ctrl Z aqui, perfeito. Eu vou renomear aqui essa para áreas escuras, tá? E vou criar mais uma, tá? Ctrl Shift N. Vou fazer o Clip and Mask aqui. E essa aqui eu vou chamar de áreas claras, tá? Perfeito. Nas áreas escuras, eu vou mudar o meu modo de mesclagem para Soft Light. Tá? E nas minhas áreas claras, eu vou mudar o meu modo de mesclagem para Overlay. Perfeito. Agora com o brush, tá? Ferramenta B.
aqui com a cor preta, tá? Eu venho aqui em cima, eu vou baixar bastante a opacidade, vou deixar 27 e aqui vou deixar 15, tá? Isso aqui não é regra, tá? Você pode, eu sempre deixo ali menos de 30, né? A opacidade, e o flow eu sempre deixo menor do que a opacidade, tá? E por que eu deixo o flow aqui assim? Porque eu trabalho com a caneta, né? Com a mesa digitalizadora. Então o flow é a intensidade com que eu vou fazer esse movimento aqui, ele vai se aplicar. Como eu trabalho com a caneta, eu gosto de trabalhar assim, ó, riscando. Então por isso que eu deixo o meu flow bem baixo, tá? Se você trabalha com mouse, você vai encontrar aí uma numeração aí entre opacidade e flow que fique mais interessante para você trabalhar, tá? Vou vir aqui nas áreas escuras com a cor preta, com o brush, tá? Cliquei aqui com o botão direito, ó, lembrar sempre de deixar a dureza do mouse em 0%, tá? E agora, nessa camada, tá? Que eu tenho de áreas escuras, com o modo de mesclagem Soft Light, com o brush na cor preta, eu vou vir pintando tudo que for de área de sombras aqui de mais escuro na minha imagem, tá? Vou começar aqui pelo rosto, tá? Perceba que aqui abaixo do queixo eu tenho sombra, aqui eu tenho sombra, ó. Aqui eu tenho um pouquinho de sombra, a luz ela tá batendo meia frontal aqui nessa imagem. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou intensificando aqui essas áreas de sombra, ó. E vou pintando, tá? Pintando mesmo assim, ó. Sombras aqui, ó, tá mais escuro, aqui tá mais escuro. Posso passar no cabelo, tá? Cabelo preto para dar mais um contraste. Mais aqui. Por isso que no meu caso eu deixo o flow baixo, tá? Perceba aqui que eu tô riscando bastante. Se eu deixasse o flow alto, ó, ele vai pegar mais forte, vai riscar, né, com a intensidade maior. Então eu deixo o meu fluxo aqui, ó, sempre bem baixinho, porque eu posso riscar aqui assim, ó, trabalhar dessa forma que eu não vou trazer tanta intensidade para aplicando essa cor preta aqui, ó. Vou fazer um antes e depois aqui só para vocês verem, ó, perceba como eu tô escurecendo. Aqui eu acho que eu já exagerei demais, tá? Posso vir aqui e tirar a opacidade disso aqui, ó. Pronto, ó. E aí eu vou pintando, ó. Posso pintar a sobrancelha, posso dar mais um contraste aqui nesse olho que é escuro também, ó. Aqui, ó, essas dobras de uniforme aqui eu gosto de passar, porque traz um volume muito grande quando eu intensifico aqui essas áreas. Então, ó, dobra do uniforme, ó, eu venho passando, ó. Aqui tem muita sombra, ó, eu posso intensificar aqui, ó. Dobras. Aqui. E eu vou intensificando tudo isso, tá? Ó. Isso leva tempo, tá? Eu vou fazer aqui de uma forma mais rápida, tá? Não vou aplicar exatamente como eu aplicaria com mais tempo, né? Para fazer a arte. Mas acredito que vocês já entenderam qual é a ideia. Então a ideia quando vocês forem fazer nas artes de vocês é você fazer isso com muito cuidado e vendo sempre onde vocês podem passar, né? E intensificar as áreas de sombra da sua imagem, tá? Pronto. Digamos que aqui, para mim, eu já tenho um resultado interessante. Ó, poderia passar aqui no braço também, ó. Tem sombra. Aqui tem sombra e aqui tem luz. Posso vir, ó. Antes e depois, ó. Eu já vou trazendo um volume para essa imagem, tá? E aqui nas áreas claras, tá? Digamos que eu terminei áreas escuras, eu venho para as áreas claras.
Aqui nas eras claras eu já não trabalho mais com o brush na cor preta, agora eu vou vir na cor branca, tá? E agora eu não passo mais nas áreas de sombra, eu vou passar agora nas áreas de luzes, né? Posso vir aqui no olho, ó, e posso clarear o branco desse olho, ó. Aqui é no olho, ó. Tem um branquinho ali, então eu posso intensificar essas luzes aqui que tá batendo no rosto, ó. Aqui no branco eu já passo mais suave, tá? E você vai intensificar os pontos de luzes que já tem na sua imagem, tá? Nesse caso aqui você não vai criar uma iluminação, você está intensificando a luz que já tem na sua imagem, tá? Tanto a luz quanto a sombra. Aqui na testa tá batendo luz, eu posso intensificar. Aqui no braço tem luz, né? Aqui, ó. Aqui tem luz, aqui, ó. Vou passando no uniforme, tá? Antes e depois, ó. Você vê que eu tô criando um volume maior na imagem? Então, esse é o Dodge and Burn, tá? Fiz aqui de uma maneira mais rápida, repetindo. Quando estiver fazendo o trabalho de vocês, façam com cuidado, faça com todo cuidado e paciência, tá? Aqui eu tô fazendo rápido, porque é para a aula não ficar muito extensa, mas quando você estiver fazendo na arte de vocês, faz bem com calma, passa ali em todas as sombras ali da imagem com todo cuidado, passa em todas as áreas, nas áreas de luzes ali com todo cuidado, sem pressa, para você ter um resultado muito melhor, certo? Próximo passo agora. Aqui o meu tratamento praticamente ele já está pronto, né? Um tratamento simples que eu faço, tá? Ainda depois lá mais para frente, né? Quando eu já tiver ali quando eu definir o meu background, eu vou fazer também um pouquinho mais de iluminação, vou ensinar para vocês ali como fazer uma iluminação de recorte. Nesse primeiro momento aqui, tá? A parte de tratamento que eu faço é essa, tá? Utilizando o Camera Raw, utilizando o plugin Topaz, tá? Dodge and Burn, e é isso. Agora eu vou começar a dar forma a essa arte, né? Vou começar a fazer o background, e com o meu background definindo aí eu passo para ambientação, iluminação quando necessário, tá? Como que eu vou fazer o background aqui, tá? Perceba, vou botar aqui na arte ela finalizada, ó. Essa aqui é uma arte bem simples e é a maneira que eu gosto de criar minhas artes, tá? Porque eu acredito muito que o simples bem feito traz um resultado incrível, né? Eu gosto muito de uma frase do Da Vinci que diz: a simplicidade é o último grau de sofisticação. Então os meus trabalhos eu costumam ser muito simples, mas muito bem feitos, tá? Que tem um resultado muito bacana. E esse é um desses casos aqui, né? Que a arte tá bem simples, né? Se você analisar na sua execução, né? Eu tenho uma imagem, eu tenho um fundo que é uma cor e eu tenho algumas letras ali, né? Que é o que a gente chama de tipografia. A tipografia ali trabalhada, né? Bem distribuída, e somente a imagem com o fundo azul e com a tipografia ali e as informações, eu tenho um resultado bem legal. Então aqui eu vou utilizar o azul, né? Porque é uma das cores da França, né? Que é o país do Mbappé. E aqui a gente está falando de Mbappé e seleção francesa. Então eu vou criar aqui um fundo azul, tá? Vou vir aqui, ó, nas minhas ferramentas de ajustes, né? Vou clicar aqui, ó, nessa bolinha aqui. E vou vir aqui em Solid Color, tá? E vou pegar essa cor aqui, ó, esse azul, tá? Então eu criei um azul aqui no fundo, né? Perfeito. Mas eu não quero esse azul assim tão escuro, né? Eu preciso dar volume nisso aqui, tá? Eu não quero esse azul somente chapado. Então eu peguei esse elemento aqui, ó, tá? Esse elemento aqui que eu peguei lá no Free Pick, tá? Você pode ir lá e buscar por Light Leaks ou luzes, enfim. E nesse caso eu peguei com esse fundo, com essa bola preta aqui, tá? Isso é um vetor,
né, que tem esse preto. Por quê? Porque aqui eu sei que no Photoshop tem um modo de mesclagem que se eu usar eu elimino totalmente esse preto. Então com esse elemento aqui, ó, eu vou vir aqui no modo de mesclagem e vir aqui no screen, ó, e eu eliminei o preto. Agora eu tenho somente essa luz aqui, ó. Entendeu? E olha como já deu outra cara aqui, né? Eu tenho o azul, mas eu tenho esses raios de luzes ali atrás dele. Só que eu acho que tá muito forte, então eu vou vir aqui e vou tirar a opacidade, ó. Tirei um pouco a opacidade. Aqui eu acho que tá bom. Mas deixa eu testar outro modo de mesclagem aqui, tá? Screen. Ó, aqui já me traz um resultado interessante também. Esse daqui não. Eu acho que eu gostei desse aqui, ó. Color Dodge, tá? Vou aumentar mais. Centralizar mais aqui. Legal. Eu acho que foi até esse mesmo que eu usei lá. Deixa eu tirar a visualização aqui dessas cores aqui, né? Que eu deixei aqui pra ver qual foi a paleta de cor que eu usei. E é isso. Ó, perceba antes. Ó. Uma cor chapada. E só com esse elemento aqui eu já trago mais volume. Beleza. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma camada em branco aqui. Ctrl Shift N. Ó. E vou vir com o brush na cor preta, tá? Vou deixar aqui em 2712 mesmo. E vou vir aqui, ó, e vou fazer uma vinheta nesse fundo, ó. Eu vou pegar o meu brush, ó, e tô passando aqui no fundo. Por quê? Eu quero escurecer as pontas aqui da minha arte e eu quero que a luz ela se concentre aqui nesse meio. Por quê? Porque eu chamo o olhar do espectador para aqui, ó. Eu tenho aqui mais escuro, ó. Tô escurecendo aqui as bordas e agora perceba como eu tenho a luz aqui, ó. Então, o meu olhar, ele bate exatamente para cá. Então, eu gosto de criar essa vinheta aqui, ó, para dar mais volume ali no background, tá? Ó. Perceba que já tá tomando forma, né? Ó. Criei a minha vinheta aqui. Tá? Legal. Agora o que é que eu vou fazer? Agora eu vou usar a minha tipografia aqui, tá? Que são as fontes, né? Eu vou pegar daqui da outra imagem, tá? Ó, vou pegar esse B aqui. Joguei aqui. Essa fonte aqui, ela se chama Atelier, tá? Eu peguei essa fonte diferente porque para fazer esse lance de trabalhar com a tipografia ali como um elemento, né? Não como um texto para ser escrito ali, né? Dessa forma de trabalhar a tipografia como elemento ali de composição, né? Essas fontes mais diferentes, elas se encaixam muito bem. Não que fosse uma fonte normal, né? Uma fonte ali serifada ou uma não serifada, ela não funcionaria para esse tipo de trabalho, mas essas mais diferentes, perceba como o BE é bem diferentão, isso dá uma estética muito bacana para a arte. E eu decidi usar uma tipografia assim mais diferente mesmo e acabei encontrando essa aqui e gostei bastante. Então eu peguei aqui, né, a ferramenta de texto, né, T, cliquei e digamos escrevi um B, tá? E aumentei e deixei ele desse tamanho, né, e coloquei aqui no background. E agora a ideia é criar um nome característico, né, da seleção francesa, né? Como eu coloquei aqui, Blues, né? Que tem uma frase muito conhecida aí da seleção francesa, né? Que os torcedores falam, que é Allez les Bleus. Então por isso que eu coloquei Allez les Bleus aqui. E aqui com a tipografia maior eu escrevi Blues, né? Que eu acho que são os azuis, vamos azuis, vamos, enfim, é algo nessa linha aqui, não vou saber a tradução exata agora, mas é algo nessa linha, vamos azuis, vamos os azuis, que é como a seleção francesa que eu conheci. Então por isso que eu coloquei aqui Blues, né? Tá? Com a fonte aqui espalhada e vamos trabalhar aqui nela, né? Coloquei o B, né? Eu dupliquei, dei um Ctrl J, né? Agora eu tenho, ó, outra letra e agora
essa aqui tá por trás da minha camada da imagem, essa aqui eu vou jogar por cima, ó, e vou trazer para cá, ó. Digamos que assim. Vou mudar aqui para L, né? Posso diminuir, tá? Posso ir trabalhando assim, ó. Não sei se aqui... Não vou me prender como eu fiz lá igualzinho não, tá? Aqui eu vou viajar. Mas digamos que eu coloquei o L aqui. Vou duplicar novamente, né? Vou trazer aqui para cá. Vou jogar agora lá para trás da minha imagem, né? Que eu quero que ela passe aqui por trás, ó. Blé. Agora viajei. Como é que escreve blé? Bleus. Bleus. Né? Então aqui é o E primeiro, né? Beleza? Né? Vou duplicar novamente, vou levar lá para cima, que agora eu quero que essa aqui, esse U aqui fique por cima, tá? Tá? E aqui eu fiz uma coisa interessante, ó. Eu quis dar uma profundidade aqui para esse texto, né? Então o que foi que eu fiz? Eu queria trazer uma sensação de que esse U ele tivesse passando aqui por trás desse braço dele. O que foi que eu fiz? Eu criei uma máscara aqui nesse U, né? Clicando aqui, ó, nesse quadradinho com bolinha, eu crio uma máscara e agora clicando aqui, eu vou trabalhar nessa máscara, que é com brush na cor preta, né? Agora eu vou aumentar aqui a opacidade, tá? E aumentar o fluxo, né? Na máscara, quando eu tô com o brush na cor preta, quando eu aplico aqui, ó, eu apago, tá? E na cor branca eu trago de volta, tá? Isso trabalhando na máscara, tá? Então aqui na cor preta eu vou vir aqui, ó, e vou apagar, tá? E olha como eu já integro essa letra aqui como se ela estivesse passando por trás do braço dele, tá? Então eu já trago aí mais profundidade, né? Mais integração aqui desse texto com a imagem, tá? Então eu venho aqui e apago, ó, e trago essa sensação aí de que a fonte ela tá passando por trás do braço dele. Então ela tá lá atrás dele, ela tá na frente e ela tá na frente ali passando por trás do braço dele também. Então eu trago essa integração do texto com a imagem, tá? E agora aqui eu só preciso duplicar mais uma vez outra letra, trazer, acho que aqui para cima, né? E fazer o S, né? Para a gente fechar o blues. Blues. Né? Digamos que era mais ou menos isso aqui que eu queria, tá? Já ficou meio que diferente aqui de como eu fiz, né? Eu só precisava diminuir aqui um pouco. Acho que é assim, né? Mais ou menos como eu fiz lá. Então perceba aí que apenas com uma imagem, tá? Um elemento de luz no fundo, com a cor que eu desejei colocar, e com uma tipografia, né? Trabalhando ali, né? Ela é espalhada, né? Fazendo esse jogo de frente e trás e ter a percepção aí, né? A ideia de fazer ela integrada, passando por trás ali do braço. Perceba que eu já tenho uma estética muito bacana e minha arte já tomou uma forma muito bacana. Coloquei a mão aqui na frente da câmera, né? Então aqui praticamente eu já tenho um layout quase que pronto. Agora o que é que eu vou trabalhar? Agora eu vou trabalhar, né? Como é um match day, eu vou trabalhar minhas informações de jogo, né? Confronto, né? Escudos, informações de data, hora e local, tá? Então aqui como foi que eu fiz? Eu peguei um box, tá? Com essa ferramenta aqui, ó. Se você clicar U, já passa para ela e eu vou criar um quadrado aqui. Eu clico, seguro e arrasto. Segurando Shift, eu criei um quadrado, né? E eu vou duplicar esse quadrado e jogar para baixo, né? Agora eu tenho dois quadrados, né? Vou selecionar os dois aqui, vou diminuir, tá? Um pouco, que eu quero encaixar aqui entre o A, ou entre o E e o B. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Dá um zoom, Ctrl mais. Ó. Pronto. E eu quero esse aqui, onde vai ficar o escudo da França, eu quero ele na cor azul, tá? Só que se eu deixar assim azul, ele meio que se funde com o fundo, né? Então,
eu vou procurar um tom de azul que ele meio que se destaque mais aqui, ó. Talvez um mais escuro, tá? E é França e quem? França e Holanda aqui. Nem lembro de quem é esse escudo aqui. Porque aqui é os escudos da Confederação, né? Não é nem a bandeira. Então usei os escudos da Confederação. Vou pegar esses dois escudos aqui. Não, acho que é a Alemanha, né? Enfim. Me confundi todo agora. Mas enfim. Esses dois escudos, ó. E vou colar eles aqui, tá? Vou centralizar. Cada um dentro do quadrado aqui, ó. Ó, se eu seleciono o elemento que eu quero, mais o shape lá que eu quero centralizar, ou qualquer que seja, né? Dois elementos, né? Seleciono os dois e eu venho aqui, ó. Clico aqui e clico aqui, ele já alinhou lá dentro dessa forma, tá? A mesma coisa eu vou fazer para esse aqui, ó. Selecionei os dois, centralizei no eixo horizontal e centralizei no eixo vertical, tá? E esse de baixo aqui, ele é esse vermelho aqui, né? Ó. E o legal é que eu coloquei o vermelho, porque o vermelho também tá dentro da paleta da França, né? Então, deixa eu diminuir mais, eu acho que ficou muito grande. Diminuir. Fazer aqui. Pronto. Ó, veja como já tá tomando forma. Agora eu tenho o confronto aqui. Então a minha peça ela já começou a comunicar. Putz, eu tenho um França versus Alemanha, né? Enfim, vou falar que é Alemanha, tá? Um França versus Alemanha. Então eu vou trabalhar agora minhas informações de hora, data, local, tá? Pra gente ir preenchendo essa peça. Então vou vir aqui com a minha ferramenta T, tá? Cliquei e aqui eu vou escrever, tá? Deixa eu pegar outra fonte aqui, uma fonte mais comum, né? Acho que essa Hendrix aqui se encaixa, ó. Cliquei, dei um Ctrl T, vou diminuir bastante, ó. E uma coisa que eu fiz foi uma brincadeirinha aqui de fazer um versus, né? Mas eu fiz um versus mais ou menos assim, ó. Inclinei, tá? No Ctrl T, tá? Ctrl T, ó. Eu giro para o lado que eu quero, tá? E aqui eu fiz versus, tá? E coloquei bem ao centro. Então eu tenho França versus Alemanha, tá? Aqui eu vou colocar, sei lá, a data. Deixa eu pegar as informações daqui que é melhor, né? Ó, vê que eu trabalhei até um sinal de maior e menor aqui para as informações, que ficou bem legal, ó. Deixa eu pegar essas informações aqui, tá? Pra gente não perder muito tempo. Ó, Ctrl C. Opa, apaguei a camada errada. Ó. E fui trabalhando esses espaços aqui, ó. Pode ser. Deixa eu descer mais esse S, né? Esse aqui eu vou colocar aqui, ó. A hora posso colocar mais ou menos aqui. E o local aqui, ó. Eu fiz ele meio que alinhado com esse. Cadê Spirit Arena? Aqui. Alinhado com esse L, tá? E eu precisava preencher esse espaço aqui, né? Porque aqui ficou vazio, ficou meio estranho. E o que foi que eu fiz? Eu coloquei o Allez les Bleus e coloquei aqui a taça da... Acho que é da Euro, né? Se não me engano aqui foi da Eurocopa, tá? Essa taça aqui. Vou pegar esse Allez les Bleus aqui, ó, e vou levar para lá também, tá? Porque nada mais é que textos, tá? Textos, acredito que vocês sabem trabalhar isso, né? Ferramenta T, escreve o que você quer, tá? Busca a fonte, enfim. A ideia não é perder muito tempo aqui e alongar o vídeo com
com esses detalhes, porque como eu falei, né, eu estou falando para pessoas que eu acredito que já entendem, já tem uma básica noção de Photoshop. Então, isso aqui é relevante, não muda nada. A ideia de ensinar aqui para vocês é o processo de criação e ensinar tratamento, composição, né, principalmente tratamento de imagem, né, criação de background. Isso de texto eu não vou me aprofundar muito, tá? Peguei uma fonte aqui que eu quis, essa aqui é a Cashmere, né? Uma fonte também diferente, ó, tá? E o que foi que eu fiz? Eu escrevi a Lê, Bleu, e veja que eu meio que posicionei aqui como se estivesse encaixando. Então isso aqui ficou parecendo um selinho, ficou parecendo uma coisa só, né? Que na verdade são textos escritos que eu encaixei aqui, essa fonte encaixa muito bem. Então eu encaixei aqui e criei meio que um selo para essa informação, tá? E vou pegar aqui também o loginho ou a taça da Euro, tá? E joguei ela aqui, ó. Então eu já tenho essa informação, né, também, que essa peça é da Eurocopa, né? Todo mundo que conhece de futebol, conhece a competição, sabe que já vai estar se tratando de Eurocopa aqui, tá? E outra coisa que eu fiz, ó, perceba que eu peguei o texto com essa fonte e também trabalhei ele lá atrás, né, com opacidade meia baixa. Então eu peguei esse Bleus aqui, ó, eu dupliquei, joguei ele lá para baixo da minha imagem, ó, aumentei ele, tá? Só que aí eu mudei a cor dele, né? Eu deixei ele mais escuro, tipo assim, ó, e tirei a opacidade. Espera aí que ele tá por cima de outras letras aqui, ele tem que vir pra cá, aqui, ó. Ó, mais ou menos isso aqui, ó. E a cor mais escura, não. Pra cá, aqui assim, ó. Deixa eu tirar a opacidade aqui e ver qual é o resultado. Ó, mais ou menos isso aqui, ó. Só quero criar um elementozinho ali atrás, ó. E preencher mais esse background. Digamos que assim. E pronto, já tenho minha arte praticamente finalizada, né? Tem o confronto, tem as informações de jogo, né? E outra coisa que eu fiz aqui também para dar uma preenchidazinha e dar mais um detalhe aqui, foi as listras com as cores da França, né? Então eu vim aqui com minha ferramenta de retângulo de novo, é U, tá? Criei um shape assim, como se fosse uma linha, tá? E deixa eu pegar agora minhas cores aqui que eu deixei separado da paleta, né? Ó. Esse shape, eita, esse shape, ele vai ser azul, tá? Esse azul aqui. Agora eu vou duplicar esse shape, tá? Eu posso dar um Ctrl J, eu posso segurar Alt, clicar e arrastar para o lado aí. E eu já duplico, tá? Esse aqui vai ser branco. Tá por baixo da minha vinheta, então vou jogar aqui para cima. Vou dar um zoom aqui. E agora eu vou encostar aqui no outro, eu quero isso bem coladinho. Aqui, ó. E eu vou duplicar de novo. Opa, deixa eu encostar. E agora esse aqui vai ser a cor vermelha. Tá? Deixa eu tirar a visualização aqui agora da minha paleta. Beleza. Pegar esses três aqui, ó. Acho que eu fiz muito grosso, eu vou deixar mais fino aqui, ó. Selecionei os três, Ctrl T, segurando Shift, ó. Eu deixo mais fino. E agora, deixa eu colocar minhas linhas guias aqui, tá? Eu tenho uma ação para isso, tá? Não vou falar sobre linhas guias aqui agora, posso explicar isso em outro momento, talvez um outro vídeo falando só sobre linhas guias, né? Ensinando como eu faço, mas eu gosto de deixar as linhas guias assim, ó, para eu saber onde eu tenho respiro aqui nas bordas e para eu saber onde é o centro, ó. Se eu dar um Ctrl T, ó, esse eixo aqui bateu na linha aqui central, já está no centro, então eu tenho isso aqui no centro, tá? Deixa eu dar um Ctrl T e afinar mais isso aqui, tá bom? Ó, tenho esse elemento aqui, que foi que eu fiz? Dupliquei todos os três
e joguei ele aqui para baixo também e coloquei aqui como elemento também, né? Então agora eu tenho a minha arte finalizada. Viram como é simples? Viu como apenas uma imagem, tá? Uma cor no background, mais um elemento de iluminação e mais, né, fazendo essa brincadeira com a tipografia, eu já criei uma arte. Subir mais aqui, ó. Perfeito. Um plus aqui que eu vou ensinar para vocês é fazer uma iluminação de recorte, tá? Se eu tenho essa luz aqui no fundo, então eu tenho uma luz que vem do fundo, né? Então, o que é que eu preciso fazer quando eu tenho uma luz que vem lá do fundo, né? No caso aqui, a luz está batendo nas costas dele. Então, eu preciso ter uma luz de recorte aqui, tá? Um filete de luz. E eu preciso escurecer mais à frente, né? Então, aqui nessa imagem, eu vou vir nas minhas camadas de ajuste de novo e vou criar uma camada de exposição, tá? Vou fazer o Clip and Mask, né? Eu já expliquei, eu quero que essa exposição ela se aplique somente na imagem. E eu vou vir aqui, nesse primeiro slide aqui, ó, e eu vou escurecer, ó. Já está mais escuro, né? E agora eu vou vir com outra camada de ajuste, tá? E agora eu vou criar uma de matiz de saturação, né? Clip and Mask, eu vou tirar toda a saturação, ó. Deixei preto e branco, certo? Vou vir no modo de mesclagem e vou mudar o modo de mesclagem para Linear Dodge Add, tá? Perceba que estourou uma luz aqui, né? E agora que vem a mágica de trabalhar com as máscaras. Aqui na máscara, ó, perceba que toda a camada de ajuste que eu crio já vem com a máscara. Aqui na máscara eu vou dar um Ctrl I, que eu vou inverter. Essa máscara que está branca, agora ela está preta. E quando a máscara está preta, né, isso quer dizer que eu estou escondendo todo esse efeito que eu apliquei. Quando ela está branca, ela está à mostra, mas quando está preta, eu elimino. E agora aqui na máscara, com o brush na cor branca, né, máscara preta, eu trabalho com branco para revelar esse efeito. Eu vou vir aqui, ó, vou diminuir mais uma vez a opacidade, diminuir também o fluxo, né, que eu posso aumentar um pouquinho. E com esse brush aqui, ó, eu vou vir aqui nas bordas e vou fazer uma iluminação, ó. Ó. Perceba que eu estou clareando ali, criando uma luz. Tá meio que imperceptível, né? Mas se eu tirar aqui, ó, agora vocês perceberam, né? Que eu estou criando uma luz de recorte ali, como se a luz estivesse batendo nas costas dele. E como ela está batendo, aqui vai estar mais forte, né? Então eu vou vir aqui, ó, e vou criar essa iluminação, tá? E recorte, ó. Só passando nas bordas aqui, ó. Aqui na cabeça também, né? Aqui desse lado agora. E vou criar essa iluminação. Tô fazendo aqui bem a grosso modo, tá? Eu falei para não estender o tempo do vídeo, mas quando vocês forem fazer, todo cuidado para fazer essa iluminação, tá? Posso aumentar, ó, e posso dar uns cliques aqui, ó, como se a luz tivesse entrado um pouco aqui, ó, aqui no rosto também, ó, aqui, ó. Então agora, antes, depois, ó, como eu já tenho uma iluminação, ó, olha o volume que dá, olha a diferença. E com esse efeito aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso voltar a minha saturação, tá? E eu posso dar a cor que eu quero para essa luz. Então, como lá atrás está azul, eu vou deixar aqui, ó, um azul assim, mais clarinho, ó. Ó. Você viu que legal? Então, eu já tenho essa iluminação também que trouxe um volume para minha arte, ó. Perfeito, tá? Ficou meio cagado aqui, né? Porque eu fiz bem rápido, a grosso modo. Mas vocês verem que se vocês fizerem com cuidado, vocês vão ter um resultado muito melhor que esse aqui, aí. Mas só feito assim, a grosso modo, olha a diferença que eu tenho. Sem essa luz e com essa luz. Muito foda, né?
E aqui a minha arte está pronta. Quando eu chego nesse resultado aqui, eu vou fazer uma finalização, que nada mais é que vir aqui, ó, na camada lá de cima, eu vou dar um Ctrl Alt Shift E e eu mesclo todas essas camadas, né? Mas eu não perco as minhas camadas editáveis aqui, né? Eu mesclo tudo e crio uma nova camada. E aqui eu vou clicar com o botão direito e vou converter em objeto inteligente, tá? E agora eu vou aplicar o Camera Raw de novo, que é um Ctrl Shift A, né? E aqui dentro do Camera Raw, para finalizar, o que é que eu faço de novo? Eu aumento o Clarity, tá? Olha o resultado que eu tenho. E aumento a redução de ruído aqui também. E aumento um pouquinho mais a nitidez, tá? E posso vir aqui nesse Color Mix, ó, e trabalhar as cores separadamente, né? Como eu tenho azul, eu posso intensificar esse azul, né? E é isso, e dou um OK. Mais uma dica plus aqui, né? Eu podia ter feito isso antes ali no tratamento, mas eu esqueci, eu lembrei agora, mas eu posso fazer na finalização também. Um filtro legal que traz um tratamento bem bacana para pele e com apenas um clique, tá? É você aplicar um filtro aqui que se chama Neural Filter, tá? É usando a inteligência artificial do Photoshop aqui agora, tá? Você vem aqui em filtros e clicar em Neural Filters, tá? Eu vou abrir uma aba de vários filtros que tem dentro do Photoshop. E eu tenho um filtro aqui que é dar uma suavizada na pele, tá? Ele suaviza a pele, mas o bom desse filtro é que ele não perde textura. Então eu vou suavizar essa pele, mas mantendo a textura ali que eu tenho na pele que é normal na pele humana, né? Não é uma pele totalmente lisa, né? Então eu trago um pouco de suavidade ali na pele, mas eu não perco textura. Então é esse primeiro aqui, ó. Eu vou ativar aqui. E aqui na camada de blur eu aumento bastante. Eu aumento geralmente aqui para uns 80, tá? E vou dar um OK. E olha como ficou agora, tá? Olha, sem o Neural Filter, sem e com. É bem suave, mas é um resultado bem legal que eu gosto de usar ali como recurso no meu tratamento, tá? Principalmente quando eu tô fazendo trabalhos que eu preciso de agilidade, eu preciso terminar rápido. E no meio do esporte, no futebol principalmente, tem muito disso. Às vezes você tem que fazer um negócio ali, né, com uma certa velocidade. Então o Neural Filter ele me salva muito para trazer um tratamento bacana com rapidez, tá? E aqui eu tenho a arte finalizada. Entenderam? E como um prêmio, como um agradecimento de você ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo, ter assistido até agora, né, essa aula, eu vou deixar aqui abaixo o link desse PSD aqui para vocês abrirem, para vocês estudarem, tá? Olhar aqui as camadas como foram feitas, tá? Vocês podem pegar outra imagem aqui e trabalhar dentro desse layout aqui, né? Porque vai estar o PSD totalmente editável. Então, como eu falei, como um presente, como um agradecimento, né? Nesse primeiro vídeo aqui do meu retorno aqui para o canal, tá? Eu vou presentear vocês com esse PSD aqui. Então o link tá aqui abaixo, é só clicar e baixar, beleza? É isso. Esse vídeo eu mostrei todo o processo dessa arte e como eu falei, é o mesmo processo que eu utilizo no meu dia a dia, criando artes para todos os clubes que eu falei, que eu atendo no dia a dia ali junto com a agência que eu trabalho, né? E é isso. Se você gostou desse vídeo, né? Curta aqui embaixo, tá? Não custa nada, me ajuda demais, não vai cair seu dedo, né? Curta, tá? Se inscreva no canal também, que ajuda bastante, é para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e levar eles para mais pessoas e fazer o meu canal crescer, tá? Lá ele, pô, falei meu canal crescer, é foda. E fazer esse canal aqui crescer, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E agora a gente se vê agora no próximo vídeo, beleza? Valeu, é isso, tamo juntão.